Começando o episódio 55 do Let's Data Podcast, o seu podcast de dados e carreira. Eu sou o Bernardo Lago e aqui comigo hoje, como sempre, está o Leon Solon. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, Leon. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje temos um episódio centrado no nosso querido Bernardo. Eu tô aqui só para poder dar suporte técnico, né? Sou o tech guy aqui para poder, se o cabo desligar, eu boto ele no outro lugar. Hoje vai ser um episódio bem interessante, é um assunto que muita gente pergunta pra gente. E eu tenho zero experiência sobre isso, mas Bernardo é um as da imigração. Como é que vai ser hoje, Bernardo? Pois é, vou falar um pouco sobre o trabalho na Europa, mas antes de começar o episódio, vamos aos recadinhos iniciais. Bom, o Let's Data Podcast é sempre cheio de muito bom humor e com convidados top. Você pode escutar no YouTube ou nos players como Spotify e Apple Podcasts. Se você gosta do nosso trabalho, a gente pede para avaliar o nosso podcast com 5 estrelas, pois ajuda a comunidade a conhecer melhor o nosso trabalho e deixa a gente também sempre mais motivado para continuar a produção do nosso querido podcast. Lembrando que as referências comentadas no episódio, como livros, pessoas e links, vão ser disponibilizadas no post no nosso Medium. Bom, como o Leo já adiantou, o post é Trabalhando na Europa. Para quem não sabe, já acompanha o podcast há pouco tempo ou não pegou as nuances de quando a gente fala aqui, eu moro na Europa já há alguns anos. Estou na carreira de dados também há alguns anos. Não vim para cá pela carreira de dados, mas fiz a transição completa aqui e comecei a trabalhar como cientista de dados aqui em Portugal. E foi escolha pessoal de vir morar aqui, independentemente se eu ia conseguir fazer a transição para a carreira de dados, que a gente sabe que precisa de muita dedicação e tudo mais. Mas eu estou morando aqui já há 5 anos e queria compartilhar um pouquinho para vocês a minha experiência. Eu geralmente entrevisto o Leon, que é o nosso especialista. Hoje o Leon vai me entrevistar. E aí, Leon? Uma coisa legal é como é que. Primeiro eu queria saber, eu confesso que eu não sei qual foi a motivação inicial, hein? Nem eu sei, olha que legal. Vou descobrir várias coisas aqui sobre o Bernardo ter emigrado. Primeiro eu queria saber por que Portugal, né? Eu sei que tem muitas vantagens de língua, né? A gente sabe também que você consegue ir primeiro com visto, depois você consegue pegar nacionalidade. Né? Tem vários grupos que dizem qual é o país mais fácil e com certeza, né, a nossa Portugal é muito próximo a gente, mas eu queria saber primeiro por que você decidiu ir para Portugal e não para o Canadá, ou para os Estados Unidos, ou para outro país da Europa. Engraçado você perguntar isso. Canadá e Portugal, por alguma razão, nenhuma razão concreta, estava no radar ali de país que a gente podia emigrar. Eu vi com a minha família na época, com a minha ex-mulher e meus filhos, e a gente, para falar a verdade, depois que a gente viu a facilidade que a gente tinha na época para vir morar aqui em Portugal, a gente decidiu por algumas razões que valia a pena. Primeiro que o Canadá depende da região e a maioria do país assim, é muito frio, então a mudança ia ser muito grande, apesar de ser bem mais frio aqui em Portugal no inverno, mas eu achei muito. O primeiro ou segundo inverno foi bem difícil, assim, meus pés nunca estavam aquecidos, mas depois a gente se acostuma e aprende como é que funcionam as camadas e aprende que as roupas de frio que a gente tem no Brasil não são feitas para frio mesmo, são feitas para o fresquinho aí que é no inverno. É, mas era uma decisão que a gente tinha de morar fora, de ter essa experiência fora e por uma série de fatores, Portugal estava bem fácil de acontecer. A gente conseguiu vir com visto. É claro que tem gente que não vem com visto, isso acontece Portugal é conhecido por raramente deportar alguém. Então, se você vem para cá, consegue um emprego, você consegue se legalizar depois de algum tempo. Isso é para o bom e para o mal. Para as pessoas que vivem aqui, tem os seus lados bons e o seu lado ruim. A maioria dos portugueses são 100% abertos a isso e gostam do pessoal, que muita gente vem para trabalhar aqui em coisas que os portugueses não querem trabalhar, né? Mas isso e eu digo assim, trabalho pesado, trabalho mão na massa e tal, que infelizmente não é tão valorizado acho que em poucos lugares do mundo o trabalho braçal é valorizado, mas muitos estrangeiros vêm para cá para trabalhar de entregador de Uber e motorista de Uber também, acho que e trabalhar em restaurante e tal e tudo mais. Bom, enfim, a gente decidiu vir para aqui, conseguir o visto e vir para cá com a ideia de abrir um negócio com a minha ex-mulher. É, correu tudo bem até lá, mas eu ainda precisava, era mais focado na carreira dela e eu queria alguma coisa nova para minha vida. Foi quando, nesse inteirinho, eu estava conversando muito com o Leão sobre a carreira de dados e a carreira de tecnologia em geral, né? E eles sugeriram um, uma doideira aí. Oh, você que não vai estudar ciência de dados? Eu não sei se você lembra dessa conversa, né? Eu nem sabia muito assim o que era na época. Eu tinha estudado estatística na faculdade, já tinha noção de estatística, mas não
aplicada, era mais estatística que a gente aprende na faculdade. Eu fiz engenharia. E aí eu comecei a fazer a transição, fiz uma pós-graduação aqui em Lisboa já, e que engatou num mestrado que eu quase terminei, bati ali na trave, mas não entreguei a tese, então basicamente fiquei só com o conteúdo do mestrado. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre também como é que eu consegui a vaga que eu estou hoje, como é que foi o processo de, de seleção, que eu participei de vários. Mas basicamente foi isso. Eu vim para cá com a ideia de mudar de carreira, que eu trabalhei muitos anos numa empresa familiar de consultoria em geração de energia no Brasil, somente energia solar, energias renováveis e eólica e tal. E era muito bacana, mas eu achei, chegou um autor, já estava com 30 e tantos anos, eu falei, não sei se eu quero passar a minha vida toda aqui e por algumas razões os negócios não estavam também tão bem quanto estavam no passado. E eu decidi focar nessa carreira de dados. E foi quando eu cheguei em ciência de dados e me apaixonei rapidamente pela carreira, pelo tudo que envolve dados. E já cada dia, isso vive até hoje. Já quantos anos que eu iniciei minha transição? 5 anos, eu acho. Foi mais ou menos na altura que eu vim morar aqui. E eu acho que foi assim a decisão correta na minha vida, mas teve algumas dificuldades, principalmente na hora de aplicar para vagas e conseguir encontrar uma vaga. Mas basicamente foi para isso que eu vim e também, claro, quem vem morar na Europa, quem sai do Brasil, 89% das pessoas que eu converso aqui fala da segurança pública, que a gente, infelizmente, tem uma crise no Brasil que não vejo solução, mas muita gente vem para cá para ter uma vida tranquila e ter uma vida de paz e não é uma vida de riqueza, mas uma vida de tranquilidade e poder andar na rua sem se sentir ameaçado. E, e é isso. Sobre isso é engraçado, né? Porque o Bernardo fica fazendo bullying comigo, com o Felipe, e às vezes ele vai buscar os meninos dele na escola e estaciona assim né, lá no estacionamento do colégio, coloca o vidro um pouquinho para baixo assim e vai cochilar. E um monte de gente fazendo a mesma coisa, né? Coisa que a gente é impensável em muitas cidades do Brasil, muitas capitais do Brasil. Eu digo que Brasília, que onde a gente mora, ainda é muito tranquilo, mas não é comparável a Portugal, né? Acho que eu não sei se as pessoas têm muita noção, mas Portugal é muito seguro até para a Europa, né? É um dos países mais seguros da Europa, que dirá do mundo em comparação com o Brasil. E vejo muita gente, infelizmente, escolhendo Portugal. Infelizmente não, né? Porque a pessoa vai melhorar de vida nesse sentido, mas infelizmente por ter tanta violência, principalmente em grandes cidades. Eu vejo muita gente em São Paulo que, sei lá, foi assaltado. Eu conheço mesmo um colega que foi para Portugal primeiro, depois foi para Bruxelas, justamente depois de um episódio, né? Que ele foi assaltado com o filho e com a esposa. E, cara, não quero mais, quero dar um jeito. E nesse sentido não tem nem como dizer, né? Não tem nem como comparar. Acho engraçado, Bernardo, você falar do seu lado da história, né? Porque você foi muito guerreiro na hora de querer a carreira de dados. Porque, por incrível que pareça, 5 anos atrás, parece pouco tempo, mas fez uma mudança muito grande, principalmente em termos de vagas, né? Não sei se você lembra que quando a gente começou, eu cheguei pro Bernardo e falei, o que você quer? Você quer ser feliz e ter um pouco de grana, ou não ser tão feliz e ter um pouco mais de grana, né? Que eu fiquei brincando entre a carreira de desenvolvimento e de dados. Justamente porque eu olhava as vagas de dados em Portugal e não tinha, assim, quase não tinha vaga, era muito difícil. Tinha, né, muito na Inglaterra, tinha muito na Alemanha, nos Estados Unidos, mas Portugal é meio parecido com o Brasil nesse sentido, né? Demora um pouquinho as coisas a pegarem. E eu não via nada de vagas assim de dados. Mas aí eu falei para ele, mas como você tem experiência, já tem uma carreira, eu acho que você vai conseguir se destacar mais rápido na carreira de dados que sendo desenvolvedor, né? Porque desenvolvedor, não que a pessoa não consiga fazer uma migração de carreira mais velha também, mas a gente sabe que é muito mais hard skills, né? É muito mais você saber código, você saber bem, e vai ter um monte de... A gente brinca de um monte de moleque saindo da faculdade sabendo mais JavaScript do que a gente jamais vai saber. E em dados, não. Em dados você consegue fazer essa migração. Lembro direitinho. A gente estava no café lá quem é de Brasília, estava no France Café da 5 Sul ali, mais ou menos. Não foi ali? Foi ali. E aí o Bernardo estava quase indo embora para Portugal. Ele, quero fazer outra coisa, quero fazer outra coisa. Aí eu fiz essa besteira de colocar essa sementinha na cabeça dele. Mas funcionou, né? Que bom, Bernardo. Funcionou. Foi bem na época que eu... Acho que foi quando eu disse que estava indo morar fora, né? E quando eu falei, eu quero mudar de carreira e tal. Pois é.
Foi a decisão que foi tomada, como eu disse, mas teve alguns senões aí. Eu acho que uma delas é que aqui na Europa, em geral, os salários são bons, mas Portugal ainda está um pouco atrás em relação ao. Não em relação ao custo de vida, que o custo de vida ainda é alto, mas o nível salarial em comparação até com a Espanha, que está aqui do lado, os salários são bem menores. Então, você tá com. Aconteceu no Brasil há pouco tempo, aconteceu, eu lembro que aconteceu em Brasília uns anos atrás, a bolha imobiliária aqui em Portugal, por causa dessa segurança. Portugal, você estava dizendo, ele está sempre no top 5 países mais seguros do mundo. Hoje eu acho que ele está em terceiro ou quarto, assim, país mais seguros do mundo, com níveis de criminalidade baixíssimos. Claro que acontece, não, ninguém tá aqui, tá vivendo no paraíso. Acontece, eu não diria nem que acontecem muitos assaltos, mas acontece de levarem a sua carteira, por exemplo, levarem o telefone, mas a grande diferença que eu vejo em relação ao Brasil é em relação à violência. Que até quando você é roubado, você não é violentado, ou não tem uma agressão, nem que seja moral, que seja, sei lá, ninguém vai apontar uma arma para sua cabeça. Pode acontecer, claro que pode, mas isso, o risco é quase zero. E eu acho que o que aconteceu no passado é que tinham poucas vagas. Hoje a gente tem muito mais vagas na área de dados, principalmente engenharia de dados, que é o padrão aqui na Europa. Mas Portugal já tem muitas vagas, e o que muitas empresas fazem, porque o custo de vida, ou porque a- os salários são um pouco mais baixos aqui em Portugal, muitas empresas abrem filiais aqui e contratam localmente. Então, a mão de obra não é são empresas globais que fazem todas isso, né? Não é, é das mais qualificadas, então não fica atrás, como o Brasil também não fica atrás de qualquer país. O mundo todo já está todo nivelado em termos de qualidade, né? O que muda um pouco é a filosofia de trabalho, a dedicação que você tem. E aqui em Portugal, algumas empresas ainda valorizam quem dedica um pouquinho mais, assim, põe um pouquinho mais de tempo, mas o padrão é padrão Europa, que acabou o dia, fica para amanhã. Você dá o seu melhor, claro, dentro do trabalho, mas acabou o dia e todo mundo vai viver a sua vida. Então, claro que se você está com um pico de trabalho e precisa daquela demanda, você vai dar um pouquinho de tempo também, mas é muito mais fora desse contexto. E isso é muito, assim, uma questão pessoal minha, da minha experiência e também que eu converso com outras pessoas da área também. Muitas pessoas vêm falar comigo no LinkedIn. Inclusive, se você está aqui em Lisboa e tá querendo tomar um café, se conhecer, eu estou aqui disponível. Já conheci algumas pessoas por causa do podcast e é muito bacana ver. A maioria brasileiros, é claro, porque o nosso podcast é focado no Brasil. Mas se você acompanha aqui o nosso podcast, inclusive, estou aqui disponível. E eu acho que é muito disso que a gente está falando, que as vagas já tem hoje, já tem mais vagas do que tinha 5 anos atrás, mas uma coisa principal que eu vejo aqui em relação ao Brasil, principalmente em Portugal, não é na Europa, não vejo na Europa toda, mas é o quanto eles ainda valorizam, por exemplo, o mestrado. Porque o que acontece aqui, Leon, é que assim, antigamente as faculdades eram como o Brasil, por exemplo, engenharia, você estudava 5 anos. E eles mudaram, eu vou errar o nome aqui, mas eu acho que chama Tratado de Bolonha, alguma coisa assim, acho que você sabe também. Que eles baixaram as graduações para 3 anos, e eu não sei a dizer quais partes da Europa isso acontece, mas isso acontece aqui em Portugal. As graduações duram 3 anos e o mestrado dura 2 anos. Então, em vez de fazer uma graduação de 5 anos, você faz você é mestre em 5 anos. Então, acaba que vira o padrão. Então, se você quiser competir um pouco com o mercado aqui, você vai estar competindo com quem já tem, ou você já tem experiência que seja relevante, ou com alguém que já tem um mestrado. Não necessariamente que o mestrado seja profissionalizante, ou que se o mestrado seja assim, vai te treinar para ser um bom profissional. Isso que eu quero dizer. Mas vai te dar um pouco de autonomia de pesquisa e correr atrás da sua tese, ou que seja. São matérias muito mais puxadas do que uma graduação. É muito mais complexo, é muito mais difícil. Eu tive matéria de estatística aqui no mestrado que foi bem pesado, mas que no final das contas eu me dediquei e consegui. Mas eu acho que isso também é uma coisa que eu vejo em relação ao Brasil um pouco diferente. Não é o que eu vejo, por exemplo, nos Estados Unidos. Os amigos que a gente tem, os conhecidos que a gente já recebeu aqui no podcast, pessoas que a gente conhece que ainda não vieram aqui. Eu não vejo, por exemplo, o mestrado ser tão valorizado assim. E eu sei também que nos Estados Unidos é comum a pessoa fazer um mestrado até mais velho.
Depois, para se especializar ou para voltar aos estudos, uma coisa assim, não é o padrão você já sair da graduação e ir direto para um mestrado, como acontece muito no Brasil também, né? Uma coisa que eu esqueci de te perguntar você falou rapidamente, né, que você conseguiu um visto que às vezes dá para poder ir sem visto também. Mas o que muita gente não sabe também é que Portugal tem, para brasileiro principalmente, né, facilita muito ter a cidadania primeiro, né? Obviamente que a cidadania tem que ter a ascendência, mas tem muitos vistos interessantes também para poder empreender. Tem alguns também vistos que você é freelancer e ou você tem alguma renda passiva, você consegue também, né? Engraçado que eu estudei muito isso, você sabe muito mais disso que eu, mas eu estudei para poder tirar a cidadania. E antes eu pensei em pegar algum tipo de visto, eu comecei a estudar os vistos de Portugal. E acho que é um dos mais fáceis que tem de ir para a Europa, que tem um visto que se chama, o pessoal chamava de visto de aposentado antes, né? Acho que é o visto D9, se não me engano, que era de renda passiva. Mas acabou que, por uma interpretação da legislação, muita gente que tinha uma renda ativa, né? Ou seja, a pessoa estava trabalhando, mas ela podia trabalhar remoto, ela estava usando esse visto para conseguir entrar. E muita gente entrou. Aí acho que tanta gente entrou que acabaram criando um visto específico para isso, né? Um visto para. Eu não sei como é que se chama esse visto para freelance. E eu não sei o número também. Mas é uma forma que as pessoas têm a mais de conseguir entrar legalmente. Não tem como incentivar entrar ilegalmente, né, Bernardo? Assim, a gente sabe que as pessoas fazem, mas é complicado você já entrar num outro país que você não é cidadão, já entrar fazendo coisa errada, entre aspas, assim, né? Eu sei que tem gente que não tem condições, mas ainda mais Portugal, que tem tantas formas de você ter um visto, procura uma forma legal de você ir, e mesmo se você não conseguir, tenta alguma coisa por aqui, vê se alguma empresa te ajuda a ter algum visto lá, né? Qual o tipo de dica? Como é que você foi? Que eu confesso que eu não lembro qual foi o visto que você foi, não sei se você já comentou rápido aí, mas qual que você acha que seria uma forma interessante das pessoas irem? Quem está empregado, quem não está empregado, ou quem tá pensando em ir de alguma forma? Foi exatamente esse, foi o visto D7, que era o visto para que eles chamam que é o visto de aposentado, né? A pessoa tem duas situações, ou quem tem renda passiva e consegue provar que tem um rendimento mínimo para viver aqui na época, eu já não lembro quais eram os valores, mas tinha lá o mínimo que você tinha que ter por ano, ou um emprego que te permitisse trabalhar remoto, aí você ou dava uma carta do seu chefe, ou quem te contratava dizendo, olha, pode ir trabalhar lá e continuar empregado no Brasil. Eu, sinceramente, já não sei mais como é que está isso, que já tem algum tempo, mas isso é o que eu consegui na época. E eu acho que também, não, que tinham visto para nômade digital ou para Isso, trabalho esse aí que eu remoto. acho que. E também tem outro visto, que eu vou falar besteira aqui, mas era o visto que era para quem quer vir tentar emprego aqui. Acho que são 6 meses ou um ano, ou 6 meses você pode renovar uma vez. E que você vem, tem que ter uma reserva financeira, claro, mas vem para cá e tenta conseguir um emprego. E se conseguir um emprego, você fica com a situação legalizada. E infelizmente os grupos de extrema direita ou quem é da direita fica usando essas situações de quem vem para cá de forma ilegal e acaba ficando aqui para se promover e tal. Isso é já uma questão política que a gente não precisa envolver aqui no podcast. Mas em geral o povo português é maravilhoso e eu me sinto em casa aqui. Em relação a isso, claro, quem quiser vir, eu sempre aconselho vir de forma legal, porque vai ajudar muito, porque você corre o risco, por exemplo, de vir de forma ilegal, ter que, por alguma razão, sair de Portugal e depois não consegue voltar, sua entrada vai ser barrada na imigração durante alguns anos, então você não consegue voltar, acho que são 5 anos que você fica impedido de voltar aqui. Então é um risco muito grande, muito grande. Imagina você vem para cá, começa a montar a sua vida, por alguma razão você precisa voltar ao Brasil por uma emergência familiar, alguma coisa assim, sei lá. E depois você não consegue voltar e a sua vida já está toda aqui, né? Então é um risco muito grande, muito grande. Então quem quiser, quem está pensando em vir, claro que tem toda a questão de mudança de país, mudança de cultura, mudança de língua um pouco, porque aqui é português, mas é bem difícil no início você entender o sotaque, principalmente para gente que não tem muita exposição ao sotaque português no Brasil, né? Tanto que os atores portugueses que vão trabalhar nas novelas aí fazem um sotaque brasileiro, eles mudam o sotaque para poder se encaixar, né? E tem aquela série da Netflix, eu não vou lembrar o nome, mas é uma série que redublaram os atores portugueses para poder encaixar o sotaque, que era difícil de entender. E é complicado. Quando eu cheguei aqui, eu tinha uma certa dificuldade. Claro que eu treinei antes, assistia programa português, assistia novela portuguesa, eu fiz um monte de teste, treinamento mental para poder chegar aqui e entender tudo que eles falam.
Mas tem gente que sofre no início e depois é tranquilo. Você começa a pegar as expressões locais. O Leão já brinca que o meu sotaque já não é mais brasiliense, já é sotaque misturado. Quando eu falo brasileiro é brasileiro, quando eu falo com português já é outra coisa também. Já começa a sair expressão que eu não usava no Brasil, que eu uso aqui. Mas isso é questão mais cultural e tal. Eu acho que, no geral, a experiência de viver fora é incrível. Você aprende muito. Somente Lisboa, que é uma cidade mundial, tem gente do mundo todo aqui. Então, você acaba que fica exposto. Claro, a maioria são portugueses, sei lá, 90% da população é portuguesa, mas acaba que encontra muita gente estrangeira aqui, que vem para cá, uma situação parecida com a minha, que quer tranquilidade, ou que só porque gosta do país, né? Ou gente que vem lá do norte da Europa, porque lá é muito frio e não aguenta o frio, e vem para cá que tem um clima muito ameno, em relação ao resto da Europa, né? Ou então porque aqui o clima é bom mesmo, porque chove pouco durante todo o ano, não é como na Alemanha, por exemplo, que é muito bom, os salários são incríveis, mas dá uma depressão de quem vive lá. É assim, não é uma depressão, é claro, a vida lá é muito boa, mas tem hora que cansa a chuva, né? Cansa aquele céu cinza, nublado, tá? Londres também é parecido com isso, né? São cidades incríveis, lindíssimas, mas que você viver lá tem que estar disposto a passar por isso. E a comida portuguesa também, não vou nem falar aqui, né? Você já esteve aqui, sabe como é que é. Muito bom. Já é das Bacalhau minhas. alagareiro é top demais. Sempre foi das minhas comidas favoritas, mas hoje em dia é a comida que eu me sinto em casa. Vou nem falar isso porque os brasileiros vão me julgar aí, mas é bom demais. Mas tem gente que não gosta também, então você tem que vir para cá disposto a isso. E você pode viver a sua vida que você quiser aqui, você não precisa comer comida portuguesa, mas respeitar também a cultura, respeitar quem te acolhe, ter esse carinho com. Não sei, acho que o brasileiro às vezes tem o estereótipo de falar alto, que o português é muito mais reservado, por exemplo, em público, fala baixo, tenta não incomodar que está do lado. E brasileiro, eu acho que por uma questão cultural, a gente não é uma coisa que incomoda. Mas não só aqui em Portugal, mas no mundo inteiro, o brasileiro tem fama de falar alto, eu sei, porque eu acho que eu era assim também. Mas é só tentar se encaixar um pouco e não perder a sua essência, mas respeitar quem te acolhe, respeitar o país que te dá tudo o que você quer, que é o meu caso hoje. Portugal me dá tudo que eu quero. Meus filhos estão aqui vivendo todo ano que a gente completa mais um ano aqui. Eu pergunto para eles, então querem voltar para o Brasil? A resposta é sempre não. Então estão super bem adaptados aqui. Mas isso é questão mais cultural, né? Que não é bem o foco do podcast, mas sempre, eu gosto sempre de falar sobre isso porque tem choque de cultura também, tem a mudança num pouco assim, como a gente se portar no ambiente e ser o que a gente considera ser mais educado no Brasil, mas é que é o hábito aqui, por exemplo, você vai passar pela pessoa, não é só passar, se espreitar assim e passar, mas é pedir licença mesmo, falar com licença, a pessoa ouvir o com licença e dar o espaço para passar. Então, esses mínimos detalhes que a gente é exposto quando chega aqui, por exemplo, quando vai no restaurante, quando vai chamar o atendente, não gritar "Ei, psiu, psiu", e fazer barulho, é só esperar ele olhar e chamar, ele sempre olha, sempre vem, porque o costume aqui é o atendente, o garçom está sempre olhando para a mesa. Então, essas coisinhas que parecem pequenas, parecem boas, você fala assim, eu sou brasileiro, eu vou ver a minha vida, mas que você respeitando e sendo respeitado, eu acho que é muito mais fácil, e você aproveita muito mais aquela tranquilidade que o país te dá e a vida que, pelo menos, eu escolhi ter aqui. Eu acho legal falar de cultura, na verdade, assim, quase todo mundo que a gente perguntou fala muito disso, né? E é legal você falar sobre a parte do respeito, porque você acaba se integrando mais rápido e pegando as coisas boas do país mais rápido também, né? Eu acho que, igual você falou, você tem que ter respeito pelo país que está te acolhendo, você é um cidadão que está vindo né, de fora, entre aspas, para poder se integrar à cultura, eu entendo isso. Óbvio que é fácil falar, né? É muito mais difícil no dia a dia, dependendo. Eu teria mais problema em falar mais baixo e você sempre foi mais recatado do que eu. Eu ia ser engraçado, eu ia ter que passar algumas vergonhas antes. Uma coisa que não tem nada a ver com podcast também, mas eu faço questão de salientar, né? Porque muita gente também acha que é fácil, né? Você já falou várias vezes que é difícil, mas uma coisa que o pessoal fala muito é que o custo de vida na Europa, apesar de ser muito alto, tem muitas vantagens, né? Mas mesmo assim, o custo de vida é alto, né? Isso que eu queria conversar com você, se você sentiu muito isso ou não. Eu vou dizer uma opinião de turista, né? Eu fui para Lisboa uma vez só e eu tomei um susto quando eu fui para o supermercado porque eu queria comer igual eu estava comendo no Brasil. Então eu comprei suco de laranja, sei lá,
presunto. Só sei que parece que eu tinha escolhido as coisas mais caras do mercado. Então, eu não bebo. Então, o vinho é de graça pra mim não servia. Eu não como muito geleia, era barato. Sei lá, eu não. Eu era turista, né? Entrei no mercado e quando eu fui ver a conta, assim, oh meu Deus do céu, eu tô gastando R$ 1.000 na minha conta. Então, eu achei. O meu primeiro impacto foi: nossa, eu achei que tudo era um preço normal. E não é. Você tem que saber o que você compra, o que você não compra. Até isso tem a ver com a integração com a cultura, né? Mas em termos gerais de custo de vida, você sentiu impacto? Não sentiu? Você acha que que tipo de preparação você tem que ter antes de ir? Essa história que eu falei de você saber quais são os produtos que o pessoal mais consome aí, que é mais barato, tem a ver ou não tem. Eu só sei que uma coisa que eu achei ótima é quando a gente vai. Aqui no Brasil, quando você fala que você vai comer alguma comida de supermercado, é algo meio, sei lá, pejorativo, entre aspas, né? Parece que você vai comer aquela comida ali meio mal feita e tal. Cara, eu fui comer nos mercados lá, que eram baratos, e via muita gente almoçando. E umas comidas maravilhosas, assim, né? Muito bom. E acaba que pode ser até um pouco de preconceito, porque às vezes eu comecei a prestar atenção aqui no Brasil mesmo, e as comidas lá no extra da vida, nem existe extra mais. Mas eram muito boas, assim, é puro preconceito nosso, né? E é engraçado como muda essa percepção quando você muda de país. É engraçado você tocar nesse assunto, que eu acho que assim, quando eu vim pra cá, o euro, eu dei uma sorte porque o euro ainda tava, não tava baixo, mas estava mais baixo do que é hoje, né? Então acho que em relação a isso, eu vim até com uma estrutura bacana, mas em relação a, por exemplo, pagar as coisas em euro era mais caro em relação ao Brasil. Mas eu acho que assim, é muito mais uma questão de mercado, né? O que produz muito e todo mundo compra vai ser muito mais barato do que o que produz pouco e ninguém compra, né? Então eu acho que a gente acaba tendo que se adaptar um pouco ao estilo de vida de, por exemplo, quer comer uma coisa, não quer fazer comida e quer comer uma coisa barata, vai lá no mercado e compra uma comida pronta, que eles fazem lá mesmo. Ou às vezes tem um centro maior que levam até o mercado e vendem lá. E isso é bem comum e acontece muito. Geralmente é bom, mas às vezes não é tão bom assim, então você tem que saber qual é o seu favorito. Aqui tem várias redes de supermercado, então cada um tem um tipo até um estilo diferente de produtos e marcas próprias e tal. É uma coisa que não é muito comum no Brasil, por exemplo, que é muito, pelo menos era, né? Um pouco mal olhada era, por exemplo, as marcas próprias dos supermercados, que geralmente são produtos mais são sempre mais baratos, mas eram produtos sempre bem piores. Hoje aqui não é bem o caso. Os produtos às vezes são até melhores, dependendo do seu gosto, do que das marcas caras, por exemplo. E, por exemplo, tem um Nutella aqui que eu sinceramente acho o Nutella bem doce, mas tem um supermercado aqui que tem uma versão do Nutella que é menos doce e eu prefiro. Então, esse tipo de coisa que eu acho engraçado. Mas é você também se adaptar ao que você quer fazer, né? Porque no final das contas, você precisa comer, claro, e tem que fazer conta para fazer o que você pode comer, como tudo na vida, né? Então, você, por exemplo, não é tão comum. Aliás, não que não seja tão comum. Isso vai mudar, claro, de onde a pessoa está ouvindo a gente no Brasil. Tem estado que tem mais peixe, tem estado que tem mais carne. Lá no sul do Brasil, a gente sabe que o pessoal come muito mais carne do que no Nordeste, que tende a comer mais marisco e peixe e tal. Mas é comum aqui, como é um país tá na costa também, é litorâneo, e também tem muito acesso a peixe, tem acesso a muito marisco também. E eu acho que acaba que adapta um pouquinho a questão financeira, mas também os gostos mudam também. A gente está aqui, tem uma coisa que eu converso sempre com a minha mãe, alguma coisa, acho que é sobre o vinho. Que, sei lá, parece que o clima favorece o vinho local aqui, não só porque o vinho é mais barato, mas se você for tomar um vinho, por exemplo, aqui, um vinho tinto no Brasil, um vinho português tinto, o mesmo vinho, no calor, é claro que o vinho tinto é mais comum beber no inverno, né? Mas é outra experiência, né? Não é tão igual. Então acaba que esse tipo de coisa, sei lá, se é psicológico, o que que é, mas eu acabo que sinto isso também. Algumas coisas que a gente tem experiência aqui que muda um pouco. Mas a gente falou pouco até agora sobre carreira, né, Leon? E você também tem É alguns amigos que verdade. moram fora e não necessariamente só na Europa, mas em relação a trabalhar fora, trabalhar do Brasil para fora, trabalhar fora para outro país e tem choque de cultura e tal, como a gente fala assim, mas é uma questão que a gente está sempre alimentando mais aqui no nosso podcast, no nosso conteúdo, porque cada vez menos barreiras existem no mundo para você trabalhar para empresas estrangeiras, né? É uma coisa que. Isso aí é pessoal também, né? Mas eu sempre tive vontade de sair, como o Bernardo sabe também. Sempre tive, desde que eu era moleque.
Eu tinha vontade de ter uma experiência fora, e ainda tenho, ainda quero morar um dia, né? Quero morar aí perto do Bernardo, quando eu conseguir. Mas é engraçado como quando você começa a ter contato com trabalhos, por exemplo, de freelance ou com alguns projetos que você consegue pegar fora do país, isso te dá uma certa. Dá um certo conforto de saber que você conseguiria, né? Tem essa história da síndrome do vira-lata, que a gente tem muito, né? E também da síndrome do impostor junto os dois lascou. Você não consegue sair do lugar. Então, quando você começa a ter contatos com países já tive, já fiz alguns freelances para países da Europa também, né? Que às vezes até são um pouco mais tranquilos do que nos Estados Unidos, é menos chicote mesmo. Isso é verdade. Mas isso ajuda muito você a ter um contato com a cultura sem precisar estar lá. É óbvio que é muito mais massa você morar, você ter esse tipo de coisa, mas eu acho que dá aquela arrefecida daquela loucura de você querer sair, que nem doido, também que nem eu tava, né? Eu tava quase que abandonando tudo, indo embora pra morar no exterior, e acaba que isso ajudou um pouco. Agora tem uma coisa que eu percebo que, é claro que tem um monte de empresas na Europa e nos Estados Unidos que contratam freelance, contratam remoto. Isso é muito diferente de trabalhar para uma empresa, né, para o exterior. E isso é uma coisa que você pode ajudar a gente a entender um pouco mais, Bernardo. Mas eu lembro que quando eu estava olhando para poder sair para Portugal, tinha muita gente que achava que ia conseguir um emprego aqui no Brasil para Portugal. Parece que isso era mais comum antes, mas hoje está bem mais difícil. Então é muito mais fácil você emigrar mesmo, você ir lá com um colchão e emigrar para poder tentar alguma coisa aí. Então eu queria saber se isso é fato, não é, da sua percepção aí. Excelente ponto que você tocou, Leon. Esse é um dos pontos que muita gente vem falar comigo, como eu disse, no LinkedIn ou onde quer que seja nas redes sociais. E até no nosso e-mail do Let's Data. O que acontece é que não é impossível, mas é mais difícil você vir para aqui com um emprego garantido pelo simples fato de que você vai ter que ter uma adaptação cultural e de vida quando você chegar aqui. Então pode ser que com 2 ou 3 meses você fale assim, eu não quero, não é isso que eu quero para minha vida, eu vou voltar para o Brasil. E a empresa tem que assumir esse risco. Então, se for um perfil que a empresa tá apostando muito e que ela sabe que aquele profissional, se der certo, vai trazer mais, vai agregar muito à empresa, acontece e eu sei de casos e tenho alguns amigos que são recrutadores e já me contaram que isso acontece. Não é o padrão justamente por essa mudança de paradigma. E até porque, assim, o Brasil, por ter a facilidade da língua, acaba que exporta muito mão de obra aqui para Portugal, especialmente mão de obra qualificada. Isso é óbvio. Mas tem essa questão da adaptação pessoal, adaptação cultural e adaptação de ambiente de trabalho e tudo. Então, é muito comum a empresa patrocinar esse, entre aspas, né, seria ela assumir já um contrato quando a pessoa já ainda está no Brasil. E o que eu sei que algumas empresas têm feito, porque, por exemplo, a empresa pode dar uma ajuda de custo para você vir morar aqui, por exemplo. Mas o que eu sei que algumas empresas têm feito é essa ajuda de custo só vem depois de 6 meses. Entendeu? No sexto mês eles dão como um bônus essa compensação para você ter mudado de país. Então você tem que ter algum capital próprio e tal para poder fazer essa mudança. E como a gente já falou, as vagas de dados são bem valorizadas aqui e tal. E o brasileiro é um profissional bem valorizado aqui, pelo que eu ouço do, do pessoal que recruta, é assim. É claro que vai depender de empresa para empresa, de posição, de casos específicos, mas o brasileiro tem a fama de uma pessoa que se vira. É uma pessoa que corre atrás e aprende e dá resposta rápida e consegue entregar. Esse é um estereótipo do brasileiro. E é engraçado que é o estereótipo que eu não sei se seria o estereótipo do brasileiro no Brasil, mas é o estereótipo do brasileiro aqui na Europa, que é a pessoa que vem para cá procurando uma vida melhor, então vai dar de tudo para ter uma vida melhor e garantir aquele futuro aqui. Então está disposto a entregar. Não é necessariamente trabalhar fora do horário de trabalho ou dar muito mais horas de trabalho do que está no contrato, mas é um estereótipo de pessoas que trabalham, como é o estereótipo do russo, como é o estereótipo do indiano, pessoas que vêm de países que têm, na Rússia nem tanto, mas que têm menos condições, principalmente financeiras, mas que entregam porque estão ali apostando num futuro melhor. Então, a chance de ser uma pessoa que se dedica e vai entregar mais é maior com esse pessoal que vem desses países com menos condição financeira, que é o nosso caso do nosso Brasil.
Então, agora eu já vou na. Não tem a pergunta de US$ 1 milhão, né? Mas eu vou fazer essa aí. De dólares, não, de euros, perdão. Ainda mais a Europa tem que ser euros, né? Ah, você tem um profissional de dados, analista, cientista, engenheiro, ou mesmo, na verdade, o pessoal de tecnologia também, que quiser emigrar para a Europa, mais especificamente para Portugal, quais são as dicas gerais que você daria, assim, de fazer um colchão, já ir conversando com pessoas das empresas? Você teve uma ligação interessante que eu nem sei de onde você conheceu. Você conhece algumas recrutadoras, acabou virando amigo de um grande amigo de uma recrutadora, né? A gente até já conversou com ela bastante, que conhece muito o mercado da Europa e de Portugal. Qual que é a dica que você daria para quem já é um profissional e quer emigrar? Eu tô falando isso porque, até para poder não dar falsas esperanças também, né? Eu vejo muita gente querendo começar uma carreira fora. Aí eu acho que é possível, só que as diferenças já tem as diferenças culturais, já tem a diferença de custo, né? Você vai estar num país que você não conhece quase nada de como é que as empresas trabalham. E você começar uma carreira assim é muito pesado, a não ser que você vá estudar e aí você vai ter aquele tempo de se preparar, conhecer as pessoas e fazer isso, né? Como foi no seu caso, por exemplo, o seu primeira vaga de dados, você conseguiu já ir, mas você foi se preparando, estudou, fez tudo bonitinho. Né? O seu caso é um caso interessante. Mas ir direto é uma coisa que eu não recomendo. A gente fala assim, Leon, eu quero ir para a Europa. Como, você tem quantos anos de carreira? Não, tô começando agora, pelo amor de Deus. Fica, nem que seja um aninho aqui, não tem nada, tô dizendo para poder ficar a vida inteira também e desistir do sonho, nada a ver. Mas começa uma carreira aqui para você, pelo menos, ter algo para poder mostrar, né, para poder conseguir. E para essas pessoas, primeiro, se você concorda comigo ou não, nesse sentido, e dar as dicas para as pessoas que já têm uma carreira, que não precisa ser também gigantesca, longa, mas para conseguir uma vaga e para emigrar, né? Se ela tem que tentar daqui, se ela vai para lá e tenta, como é que você acha que tem que funcionar? Essa é uma boa pergunta. Primeiro, em relação à minha amiga que é recrutadora, ela não é, ainda não conseguiu nada incrível para mim, mas eu tô sempre na cola dela. Mas brincadeiras à parte, a gente é amiga independente do trabalho. O que é bom é que ela ajudou muito a gente já aqui em dúvidas que a gente tinha, para a gente criar o nosso conteúdo e tal, e trazer ainda mais qualidade aqui para a gente em relação ao mercado europeu. Então, eu acho que assim, Leon, acho que a dúvida, as dicas gerais são muito parecidas com as dicas que a gente sempre dá aqui. Quer montar portfólio, ter principalmente um portfólio bem estruturado, com projetos que você já fez, os desafios que você encontrou, as soluções que você encontrou, o que você aprendeu em cada projeto que você faz, que eu acho que é o básico de um projeto bem estruturado. Casa de ferreiro, espeto de pau, eu preciso apostar mais nisso também, porque tem muita coisa que eu já fiz que eu não consegui estruturar num projeto, num portfólio, por exemplo, mas está aqui na lista de afazeres, eu pouco a pouco vou fazendo isso. E tudo que você tiver relacionado, por exemplo, ao trabalho acadêmico de área de dados ou experiência profissional que você acha que é relevante, colocar no CV, e a gente já falou sobre isso, né? Sobre tratar o CV, não fazer um CV, um currículo imenso, faz currículo denso, não denso, mas conciso, com coisas que sejam relevantes para aquela posição que você vai, fazer uma cover letter bem feita, específica para aquela vaga e dizer quais as suas qualidades que são relevantes para aquela vaga, por exemplo. Mas a maior dica que eu dou, isso vale para todo mundo que vem falar comigo, é aplicar o máximo possível. Até aquela pessoa júnior que está começando agora, que quer vir morar na Europa, pode aplicar e pode ser que aconteça de ela conseguir um emprego aqui ainda estando no Brasil. Não é fácil, não é para criar expectativas de que vai conseguir, porque depende um pouco de sorte, depende um pouco daquela vaga estar disponível para você naquele momento que você está disponível para aquela vaga, que acontece isso também. Mas é mais assim, é mais difícil sair do Brasil já com um emprego garantido, a não ser que você já tenha alguns anos de experiência. Aí sim, é mais garantido. E ainda corre aquele risco que eu falei das empresas simplesmente perderem os profissionais porque não conseguem se adaptar em relação à cultura, ou ao clima, ou à língua, ou à cidade. Porque não envolve só uma mudança de cidade, envolve uma mudança de país, uma mudança de cultura, uma viagem longa, cansativa, é tudo novo, tem muita burocracia quando você chega aqui, até você ter todos os documentos, até quando você está legalizado, é algo, eu diria que um mês você passa só cuidando de burocracia, que é uma chatice, mas precisa ser feito para você estar tudo regularizado aqui, né?
Mas eu acho que montar portfólio, aplicar para vagas, quando for lá no LinkedIn procurar vagas, põe vaga remota, ou então põe vaga em Lisboa mesmo e aplica na mesma, que a pessoa vai vendo onde é que você está e ela pode julgar ou não se você cabe para aquela vaga. Então, acho que no geral, eu estou falando de Lisboa, isso vale para a Europa inteira, né? Ou para qualquer lugar do mundo. Não custa nada tentar, e como a gente gosta de brincar aqui, o não a gente já tem, né? Então a gente vai lutar pelo sim. Então é se aplicar o máximo possível, foi o que eu fiz também. Me apliquei em inúmeras vagas, sei lá, mais de 50 posições. Tive algumas entrevistas, algumas dezenas de entrevistas também. Mas as que chegaram em propostas foram muito poucas. Então tem que ser uma dedicação de algum tempo, tem que ter paciência e tem que ter um pouco de confiança. Aliás, não dizer que você faz o que não sabe fazer, mas tem que ter confiança naquilo que você sabe e tem que ter tranquilidade na hora das entrevistas, que é o que a gente já comentou muitas vezes aqui nos episódios anteriores. Mas eu acho que a dica crucial é se aplicar o máximo possível, o máximo de vagas que aparecerem. E, como eu disse, mesmo estando no Brasil, mesmo estando ainda ou no início da carreira, ou já com alguns anos de experiência, quem vai julgar se você está pronto ou não vai ser o recrutador. Se o seu perfil for interessante, você vai conseguir uma entrevista. Se você não conseguir aquela posição, o seu perfil fica lá no banco de dados das empresas que recrutam ou na empresa que está contratando. Ou, geralmente acontece muito que são empresas de recursos humanos que conduzem esses processos seletivos. Então, eu acho que o principal é aplicar e mostrar que você sabe, ser ativo nas redes sociais, ir atrás dos recrutadores. Viu uma empresa, uma coisa que eu gosto de fazer é, viu uma empresa que está contratando, uma empresa que você gosta, uma empresa que você ouviu falar, ver se tem alguma vaga em aberto e ver se tem ver quem é o recrutador, que muitas vezes aparece, pede para seguir aquela pessoa, que ela vai estar postando vagas no futuro também. E isso assim, se você tem a chance de escolher, por exemplo, uma empresa que você quer focar, isso acontece muito, né? Fazer esse tipo de estratégia para no futuro você conseguir alguma coisa. Mas é um projeto de médio e longo prazo, não é um projeto de. Eu acho que foi 2 anos que eu passei desde a decisão, ok. Não foi nem assim, vamos começar a pensar nisso, não foi ok, vamos mudar. Acho que foi 2 anos que eu levei para poder sair do Brasil. Então é um processo de médio e longo prazo, que é para a vida inteira. Hoje eu não quero mais voltar para o Brasil, porque eu tenho uma vida incrível aqui. E eu amo esse país, eu amo esse povo português de coração mesmo. Me sinto em casa aqui demais. Não tem motivos para voltar, a não ser que seja visitar as famílias, visitar a família, visitar os amigos. E eu acho que é isso. Aplicar, aplicar, aplicar. Tem uma coisa que é interessante falar também, que isso é mais óbvio para os outros países da Europa que não são Portugal, que é a língua inglesa, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, sei lá, a Holanda contrata muita gente, tem muitas empresas lá que não tem como falar holandês, né? Sei lá como é que o holandesinho consegue, deve ter um QI maior lá, porque é difícil pra caramba, já ouvi, é horrível. E todo mundo fala inglês, então é uma coisa que é meio óbvia para todos os países. Mas em Portugal, o pessoal não tem muita noção ainda de que é necessário inglês também, né? Uma coisa que o Bernardo me contou, que ele vai contar pra gente, é que mesmo em Portugal, a gente sabe que é língua portuguesa, as pessoas vão nos entender na rua, né? Se eu estiver lá comendo pastelzinho de Belém, em Belém, né, Bernardo? Porque o nome é pastel de nata, que eu já aprendi, ó, tem que falar, senão você vai ser zoado pelos portugueses se você pedir um pastel de Belém fora de Belém. Então, quando você vai lá, você está conversando, as pessoas vão te entender. Mas o mercado de trabalho, principalmente de dados, é quase impossível não falar inglês, justamente porque Portugal não tem uma demanda tão grande assim. Então, a maioria das empresas em Portugal acabam né, tendo clientes em outras partes do mundo, da Europa e do mundo. Como que foi isso para vocês? É desse jeito mesmo, Bernardo? Você acha que dá para se virar em português enquanto não consegue uma vaga em inglês e você consegue ser contratado só com português? Ou é algo que é mesmo difícil e tem que chegar já sabendo para poder conseguir uma vaga? Leon, você tocou no um ponto importantíssimo que eu esqueci de falar. É assim, na média, na média, todos os portugueses falam inglês. É muito difícil você encontrar um português que não fala inglês. É o caso, por exemplo, de uma pessoa mais velha que, por exemplo, se dedicou ao francês quando era criança e aprendeu o francês, eventualmente não fala inglês. Mas é muito difícil encontrar um português até os seus 40, 50 anos que não fale inglês. Não sei se seja, não sei, a pessoa que sempre viveu a vida toda numa cidade pequena, mas ainda assim
grande parte das pessoas falam inglês ou pelo menos se viram. E eu acho que isso é importante no falar inglês, que muita gente fala assim, ó, tem que ter inglês em dia e tal. Eu acho que o mais importante é você se virar no inglês. Não precisa ser inglês perfeito. E como você disse, por não ter muita demanda na área de dados, muitas empresas fazem projetos e trabalhos para clientes internacionais. Então, precisa ser o inglês que você seja compreendido e que compreenda o que está acontecendo. Não precisa ser o inglês perfeito, não precisa se preocupar com o sotaque. É claro que algumas coisas você precisa ajustar, porque o sotaque brasileiro é bem carregado quando a gente está falando palavras em inglês por causa da nossa pronúncia, principalmente em relação ao T e o D, que a gente escorrega um pouco nessas pronúncias, mas Aí todo você vai país ter que escorrega. falar, se lascou. Você fez, então você vai ter que dar os exemplos agora. Por exemplo, today, não é today, quando a gente fala hoje em inglês, não é today, é today, o T é o T, não é T. Esses exemplos Ah, básicos. entendi. Mas se você falar today, a pessoa vai entender, entendeu? No contexto. Mas o que eu quero dizer é, por exemplo, você é uma pessoa que está com o inglês ali mais ou menos. A gente já falou isso várias vezes aqui no podcast, vai fazer um Duolingo, vai ouvir coisas sem legenda, vai tentar replicar o que a pessoa está falando. Por exemplo, põe um vídeo no YouTube na velocidade mais baixa, e o YouTube tem essa função, pouca gente sabe. Ele vai de 0,25 até duas vezes a velocidade do vídeo. Você pode pôr mais lento e repetir o que a pessoa está falando e treinar o seu sotaque. Não precisa ser um sotaque americano, não precisa ser um sotaque britânico, que é muito complicado de ter, de praticar. Mas você ser compreendido, porque, como eu disse, é crucial que você tenha o inglês empresarial. Eu já não sei como é que chama isso, mas um inglês que você possa trabalhar com inglês. Você saiba ler e escrever de forma que a pessoa te compreenda. Não precisa ser 100% fluente, você pode escorregar, porque, por exemplo, eu hoje estou trabalhando num projeto que o meu chefe é da Bulgária, o meu colega é da Índia, e no grupo estendido tem gente no México, tem gente nos Estados Unidos, tem gente em Chipre, tem gente na Itália, tem gente mais onde? Na Polônia e na Rússia. Então todo mundo fala inglês entre si, a não ser que eu esteja falando com. E tem, claro, mais pessoas aqui em Portugal também. A não ser que eu esteja falando com os portugueses ou os brasileiros que vivem aqui ou os brasileiros que estão na equipe, eu estou falando inglês com todo mundo. Então, tem um pouquinho de dedicação, se dedique a melhorar a sua leitura e a sua escrita e a fala e compreender o que é que se passa. Não precisa ser fluente. Seu sotaque, como eu disse, às vezes o brasileiro tem um sotaque engraçado, mas pode ser que eu também pegue no pé porque eu sei o que está errado, eu sei o que pode melhorar em relação ao sotaque em inglês, mas sotaque é sotaque. Na Austrália tem um sotaque totalmente diferente dos Estados Unidos, que tem um sotaque totalmente diferente do inglês indiano, que é outro caso também onde muitas pessoas falam inglês, ou do britânico, ou de quer que seja, ou o francês, ou todo mundo vai ter sotaque. Então não tenha medo do sotaque. Muita gente se acanha no Brasil talvez porque a gente seja um país muito grande, a gente consuma muita mídia local, tenha muita coisa dublada no cinema, inclusive, a gente tem pouca exposição a falar inglês, né? E a gente sabe, deve conhecer alguém que tem um pouco de vergonha de falar inglês, por exemplo, porque acha que está falando errado ou porque, não sei, fica acanhado, mas não fica acanhado, você está ali dando o seu melhor e as pessoas vão entender. Então, eu acho que assim, tem que ter, não precisa ter cara de pau, mas tem que ter confiança de saber, ok, eu vou fazer o meu melhor aqui para me comunicar em inglês. Não precisa ser o mais fluente possível, vai ser o que você conseguir, mas tem que ter essa fluência em inglês. Por quê? Primeiro porque é padrão aqui na Europa, em Portugal. Não toda a Europa, porque eu acho que vou falar de uma maneira bem genérica aqui, mas eu acho que a França não é muito comum todos falarem inglês, a Itália não é muito comum todos falarem inglês, mas em Portugal sim. E por essa fama acaba que muitas empresas vêm até empresas portuguesas porque tem essa facilidade da comunicação, que é fácil lidar com o português por causa disso. Mas não tenha vergonha, pratica o Duolingo, pratica qualquer coisa que seja. Duolingo patrocina nós, mas pratica o que quer que seja, escrito, falado. Usa o Google Tradutor, até para pronúncia, vai lá e ouve o que está sendo escrito. E tem ferramentas para isso que são de graça, estão ali disponíveis, mas que vão ajudar muito, muito na hora da comunicação em inglês. Muito legal, hein? Acho que eu vou atrás da minha cidadania portuguesa de novo. Fiquei animado.
Pois Muito é. bom, Bernardo. Então, foi um episódio bem massa que a gente vai ter que fazer mais uns dois, porque eu vou querer saber cada parte da sua ida, porque você falou muito pouco, por exemplo. A gente não falou nem sobre as outras vagas, né, de outras áreas de dados, que a gente sabe que tem bastante. Você falou de engenharia, né, que engenharia está tendo muitas vagas. Então já fica aí a dica pro pessoal que quer emigrar. E a gente falou de trabalhar na Europa, a gente sabe que tem outros países, né, obviamente, né? Tem Inglaterra, tem a Alemanha, que contrata muito, tem a Espanha, tem a Itália. Mas para nós brazucas, acho que a porta de entrada para a Europa com certeza é Portugal. Por isso que essa experiência do Bernardo a gente queria trazer aqui para os nossos ouvintes, as nossas ouvintes. Exatamente. E uma coisa que é importante deixar claro aqui, Leon, antes da gente encerrar, é que é muito mais comum você conseguir um emprego no país que você está morando. É mais difícil você conseguir conseguir um emprego para um país ou para uma empresa que está fora do país que você está morando aqui na Europa. Eu acho que no mundo inteiro assim não é impossível, mas é mais difícil. Então, se você está na Alemanha, vai ser mais fácil você conseguir um emprego na empresa alemã. E se você está na França, também é a mesma coisa para a empresa francesa. Ou uma empresa que tem uma filial naquele país, então é mais fácil, porque, somente em questão de salário, em questão de direitos trabalhistas, em questão de como pagar, que eu já ouvi de pessoas dos Estados Unidos, por exemplo, que muitas vezes uma empresa não contrata fora dos Estados Unidos porque eles não têm expertise de como é que vai pagar aquela pessoa, por exemplo, ou como é que vai declarar os impostos, ou como é que aquela pessoa vai declarar os impostos no país dela. E eles têm esse receio legal. Mas não é porque não pode, é porque eles, às vezes é mais caro eles darem o primeiro passo e contratarem uma pessoa fora e contratar só uma pessoa do que ter uma equipe, sei lá, de 50 pessoas, ok, agora a gente pode expandir e o retorno financeiro vai ser grande. Então, é tentar e eu acho que assim, não me arrependo nunca de ter saído do Brasil. Eu amo o Brasil, eu adoro estar aí, eu adoro a minha família, eu adoro os meus amigos que ficaram aí. Infelizmente ficaram, não consegui trazer comigo, né, Leon? Quem sabe um dia. Mas a vida que eu levo aqui, para mim, vale a pena. Então, para mim, pelos prós que eu tenho aqui em relação aos contras, eu acho que valeu a pena, ainda está valendo. E eu não tenho pretensão de mudar de fora de Portugal ainda, mas quem sabe um dia talvez. Mas não está nos meus planos, prefiro ficar aqui, ficar velhinho aqui. É isso aí, Leon. Então, chegamos ao fim do episódio 55. Suas considerações finais. Acho que ficou bem legal o episódio, porque você claramente ama Portugal, né? Assim como eu amo o bacalhau alagareiro também. Então, eu entendo a sua paixão por Portugal. A única vez que eu fui para Portugal, eu adorei Lisboa, achei a cidade muito legal. E o que você falou da parte internacional, né? Uma coisa que a gente tem muito contato aqui no Brasil. Mesmo em São Paulo, mesmo no Rio, você não vê tanta gente falando inglês na rua, você não sei na época, né, de verão, muito cheio e tal. É engraçado que eu fui num período totalmente fora de turismo e toda, sei lá, padaria ou toda. É pastelaria, na verdade, né? Pastelaria, padaria e bar que eu entrava, sempre tinha alguém conversando inglês ou em outra língua que eu não entendia, nem o que era algum país nórdico, assim. E eu achei uma cidade muito, muito cosmopolita, achei bem legal mesmo. E saber que. Mas ainda assim, que isso que eu queria dizer. Você falou de muitas precauções que você tem que ter e cuidados que você tem que ter, né? A gente viu um período mesmo que muita gente estava nesse hype de emigrar e tem que sair, tem que sair, tem que sair. E às vezes chega lá e é uma cultura diferente, tem que estar bem preparado. Igual você falou, você ficou 2 anos se preparando e avaliando, né, antes de chegar. Eu tenho certeza que isso te ajudou um monte. Mesmo assim, você deve ter passado um monte de perrengues que você não ia imaginar, né? Como tudo na vida, tem que se experimentar para poder saber quais são os problemas reais, mas tem que se planejar para isso. Então acho que o pessoal vai sair bem, bem animado aí para poder ir para Portugal. E é bom que o LinkedIn do Bernardo está lá aberto. Todo mundo que quiser ir para lá. A gente tem inclusive alunos portugueses na jornada de ciência de dados, né? Inclusive, essa semana aqui, se você estiver ouvindo aí pelo finalzinho de fevereiro, a gente está muito feliz aí de ter um aluno português que conseguiu uma vaga em Portugal, né? E a primeira vaga de dados depois de ter feito o nosso curso. A gente ficou bem feliz. Então, temos que trazer mais essas relações aí com os nossos amigos portugueses e amigas portuguesas. Muito bem. Bom, então é isso, pessoal. Esse é o episódio 55 que vai ficando por aqui, com o tema que foi trabalhando na Europa. E agora a gente vai para os nossos recadinhos finais. Visite o nosso site que é o letsdata.ai para baixar gratuitamente nosso e-book sobre ciência de dados e também se inscrever na nossa newsletter semanal sobre Data Science. Além disso, pode se inscrever para ficar sabendo das próximas turmas da jornada Cientista de Dados, que é um curso do Let's Data para você se tornar um cientista de dados desejado pelo mercado.
E para quem ainda não consegue se inscrever na jornada, lançamos o Data Science Essentials, que pode ser acessado no nosso site, que é o letsdata.ai/DSE, que vai alavancar o início da sua carreira como cientista de dados, que tem lá disponível no nosso site. Bom, nosso Instagram é o letsdata.ai, que nada mais é do que o letsdata.ai. O Twitter é o letsdata.ai, tudo junto. E se inscreva no nosso canal do YouTube e ative o sininho de notificações para ficar ligado no nosso podcast, nos episódios novos, e também no conteúdo de Data Science que a gente publica por lá. Siga também eu, o Leon, aqui e o Felipe no LinkedIn, que a gente está postando sempre conteúdo diverso lá. E, bom, então era isso, pessoal. Muito obrigado, um abraço, até a próxima e Let's Data!